amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. A prova de que Deus nos ama não são as bênçãos materiais ou até mesmo dons que possamos ter, não, mas é a eleição. A prova do amor de Deus é a eleição. Quando você é manifesto nesta terra e você crê na palavra de Deus para o seu dia, aquilo prova que Deus te amou antes da fundação do mundo. Então aprove a Ele te revelar a sua palavra. Isto é o que prova o amor de Deus para com nós. É quando somos eleitos, quando Deus se compadece de nós e nos mostra a sua verdade no dia em que vivemos. Não por méritos, não porque somos melhores que alguém, ou porque vivemos vidas mais santificadas, não. Mas é por eleição, não por circunstância. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 diz: eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus Cristo, o sumo pastor, o Deus Todo-Poderoso, novamente está andando no meio da sua igreja. E Ele está dizendo, enquanto anda no meio da sua igreja: eu sei a tua pobreza. Ele sabe, como pai de família, Ele está observando a sua igreja. Como o pai de família observa a sua família, enquanto ele anda no meio da igreja, ele observa a sua igreja, aqueles que creem nele. E ele sabe o que eles estão passando. Ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o cabeça de sua família. Todavia, ele vê a pobreza deles. Ele vê a pobreza desta era de Esmirna, pobreza material, em que eles não tinham nada materialmente falando, e o que tinham muitas vezes era tomado deles. Então, Deus, Ele sabe disto. Mas como Deus pode observar os seus em necessidade e não parar isto tudo? A Escritura diz, Jesus diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais para vós. O irmão Brana diz: estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui. Estas necessidades que Deus prometeu suprir, as necessidades humanas, o comer, o vestir, o irmão Brana diz que também não são as verdadeiras necessidades da nossa vida. Mas a Escritura diz para primeiro buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas materiais nos seriam acrescentadas. Mas isso não quer dizer que temos que buscar as coisas materiais. Não, muitos da teologia da prosperidade ainda conseguem usar esse versículo. Não, temos que buscar a justiça de Deus, a palavra de Deus no seu dia. Temos que vivê-la. Então nossas necessidades materiais nos serão acrescentadas. Agora, não confundam necessidade com luxo. Claro, Deus pode dar luxo a alguém, isso não tem problema, mas Ele prometeu suprir as nossas necessidades. É isto que Ele prometeu. E o povo de Deus não é inclinado ao material. O povo de Deus é inclinado a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo, eles buscam os que são de cima. A maioria dos crentes em todas as eras eram da classe pobre. Muito dificilmente você via um crente rico. O irmão Brana diz: não quer dizer que um crente rico não possa ser salvo, mas ele é uma minoria quase que insignificante. A maioria dos crentes sempre foram pobres, desprovidos de bens. Eles não são ricos, eles estão sempre do lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus, isto foi verdade nos dias de Paulo, e o irmão Brana diz, e deve ser verdade hoje. E esta era que vivemos, a era de Laodiceia, é uma era rica, é uma era abastada de bens materiais, de belas igrejas, de finas e belas igrejas, de pessoas e membros ricos, até o ponto de pastores
buscarem trazer para suas igrejas aqueles que têm mais dinheiro e lhes dar honra maior. Esta é a era de Laodiceia. Mas os crentes verdadeiros, aqueles que saem de Laodiceia, não são inclinados ao material, são inclinados a Cristo, são inclinados à palavra. Este foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Brana vai continuar falando sobre isso, sobre riqueza, e ele diz: clama o Espírito, eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade. Tu não tens muito, se tiveres algo do que te jactares. O que tinhas foi tirado de ti. Tu alegremente renunciastes às tuas possessões em troca das eternas. Tu és zombada, tu és escarnecida. Tu não tens recursos materiais aos quais recorrer, mas tu és rica apesar de tudo isto. Tua segurança repousa naquele que é teu escudo e teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá e será um reino eterno. Sim, eu estou cônscio de tuas provas e pesares. Eu sei quão duro é avançar, mas eu lembrarei tudo isto quando retornar para te reclamar como minha propriedade. Então eu te recompensarei. Agora, isto não é nada contra as pessoas ricas, o irmão Brana diz, porque Deus pode salvar um homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço, não somente para aqueles que têm mais, não para aqueles que o têm, mas para os que não têm. Não somente para aqueles que o têm, mas para os que não têm. O dinheiro pode ser um grande laço. Lá atrás, na primeira era, Tiago clamou àqueles que estavam dando grande valor às pessoas ricas. E ele diz: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obterem ajuda, em vez de confiar em Deus. Não façam isto, diz Tiago. Não façam isto. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é a resposta. E hoje também não é a resposta. Temos mais riqueza do que jamais tivemos e todavia menos está sendo realizado espiritualmente. Não é com dinheiro que Deus trabalha, Ele se move pelo seu Espírito. E esse movimento do Espírito somente vem a uma vida consagrada à palavra. A sinagoga de Satanás, Apocalipse capítulo 2, versículo 9, parte B do versículo. Eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. O irmão Brana diz: aqui está um versículo que acarretará considerável cogitação, não somente porque é extremamente peculiar em seu conteúdo, mas também é virtualmente repetido em uma era que ocorre mais de 1000 anos mais tarde. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Irmão Brana diz: para começar, a palavra judeus não descreve a religião do povo judeu. Refere-se apenas ao povo de Judá e tem o mesmo significado preciso como se eu dissesse que sou irlandês de nascimento. Estas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus de nascimento e não eram judeus de religião. Se tudo isto é verdade, o que eram eles? Eram um povo enganado que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja, porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Agora, a palavra para sinagoga não é a mesma palavra que usamos para igreja. Na Bíblia, igreja significa os chamados para fora, ou os convocados. O salmista disse acerca deste povo eleito: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Salmo 65, versículo 4. Mas o significado de sinagoga é assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isto pode ser bom ou mal, mas neste caso é mal, pois estes são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos.
Isaías disse deles: eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Isaías, capítulo 54, versículo 15. E uma vez que estes eram seguramente contra a verdadeira vinha, Deus um dia tratará com eles com destruição. Agora, por que temos um povo misto na estrutura da igreja e chamando-se judeus? A razão é esta: uma vez que eram mentirosos, eles podiam fazer qualquer alegação que quisessem. Eles podiam dizer o que quisessem como se fosse um fato e então persistir nisto. E neste caso eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Não era verdade que a igreja primitiva fora inteiramente ou quase constituída de judeus, tornando os membros originais de seu corpo. Os 12 apóstolos eram judeus, e os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Diga uma mentira, persista nela, esqueça fato ou história. Apenas diga e continue dizendo às pessoas, e dentro em breve as pessoas a receberão. Agora você captou algo aí? Não é esse o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? Não há um grupo que alega ser a igreja original e verdadeira e que a salvação encontra-se somente nela? Não alegam eles que têm as chaves do reino, as quais receberam de Pedro? Não alegam eles que Pedro foi seu primeiro papa e que ele residiu em Roma quando não há absolutamente nenhum fato histórico para isto? E mesmo seus adeptos mais educados e instruídos creem em suas mentiras. Sinagoga de Satanás. E se Satanás é o pai dela, e sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em sua sinagoga sejam também mentirosos. Paramos na página 101. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.